Ano passado, eu tentei meu visto e fui negado. Esse ano eu viajei para muitos países na Europa. Acredita que isso torna o meu visto mais fácil? Olha só, o Gabriel perguntou assim, ó. Ano passado, eu tentei meu visto e fui negado. Esse ano eu viajei para muitos países na Europa. Acredita que isso torna o meu visto mais fácil? E aí, eu poderia, né? Quem já me acompanha já sabe como é que é. Toda a resposta aqui o Léo poderia partir do depende. Depende, né? Porque, por exemplo, se o Gabriel foi negado porque ele cometeu uma fraude no processo dele, preencheu o formulário com mentira e apresentou documentos ou falsos ou verbalizou inverdades ao agente consular, ele pode dar a volta ao mundo e ficar milionário. Que improvavelmente a situação dele vai mudar. Por quê? Vamos entender como é que funciona o visto negado. Vamos? Bora lá? Quando eu tenho um visto negado, para eu reverter essa situação, eu preciso, isso o próprio consulado americano diz, tá bom? Ou superar a questão ou mudar o cenário, mudar a situação. Então, digamos que o Gabriel tenha sido negado porque o agente consular viu que ele não tinha um perfil de turista. Nunca passeou, tinha poucos vínculos, e a falta desse histórico anterior, mostrando que ele visitou outros países tão interessantes quanto os Estados Unidos e não infringiu nenhuma regra de imigração, tenha pesado para que ele continuasse inseguro com a aprovação. Agora que o Gabriel já realizou viagens internacionais, respeitou as leis de imigração desse país e retornou ao seu país de residência, ele talvez passe mais segurança para a gente consular. Então, excelente. Mas pode ser que o Gabriel tenha gasto todo esse dinheiro à toa, se a intenção foi só melhorar o perfil de vínculos, o que eu imagino que não foi o caso, porque uma viagem para a Europa, se for ou não, só vai melhorar o perfil de vínculos, acaba sendo muito bacana mesmo assim, na verdade. Mas ele pode ter sido reprovado por outras questões, como, por exemplo, o preenchimento inadequado dos formulários, uma entrevista mal conduzida, um planejamento incorreto para solicitação de visto, que em alguns casos pode até evidenciar, por exemplo, um perfil de intenção imigratória. Vamos pensar nesse ponto aqui, tá bom? É bom pegar esses exemplos, que aí vocês conseguem olhar para si e olhar para os seus próprios casos, ou pelo menos tomar cuidado com algumas questões. Se a gente vai olhar, por exemplo, o visto de tá bom? Que olha, inclusive, deixa eu fazer uma pausa rapidinho aqui para falar para vocês como é que está nesse exato momento a fila de espera para os vistos americanos aqui e as entrevistas consulares no Brasil, tá? Isso é uma questão que vocês têm sempre dúvida e eu quero compartilhar com vocês aqui. Por quê? Hoje, basicamente, os dois vistos mais acessíveis para ir para os Estados Unidos são os vistos de turismo e os vistos de estudante, tá? Hoje, o visto de turismo está com uma longa fila de espera. Já o visto de estudante é muito mais tranquilo. E se você tiver ali uma pequena reserva, cerca de 12 a 13 mil reais, que dá um pouco mais de 2 mil dólares, já tem uma série de destinos compatíveis com o planejamento de intercâmbio de um mês. Então, talvez seja uma alternativa para suas próximas férias, em vez de turistar e estudar, e também aprender e passear. E aí, ó, se liga só, vamos pegar como exemplo o consulado de São Paulo, que é o mais assim complexo. Hoje, no consulado de São Paulo, cadê, Léo? Consulado de São Paulo, nós temos uma fila de espera de 580 dias. Meu Deus do céu. 580 dias são quase 20 meses, que dá 1 ano e meio. Então, se você levantar a mão hoje e falar, quero passear nos Estados Unidos, a sua viagem precisa ser programada para o final de 2024,
para que seja factível que você consiga chegar até o momento da entrevista, beleza? É claro, existe uma série de empresas aí oferecendo o robozão do Pix versão antecipação de entrevista, que inclusive eu não recomendo, tá bom, que você utilize, porque pode travar sua conta e você pode perder a taxa e não tem por que você pagar para que essas pessoas façam o que você mesmo poderia fazer. Se você está aqui em 2023 solicitando seu visto com a Nublu Intercâmbio ou com a visto pronto, saiba que a gente te ensina a como agendar e a como antecipar o seu processo. Inclusive, temos aqui um cliente que eu estou acompanhando diariamente, que é o Gilvan, que já conseguiu, por 2 vezes, antecipar a sua entrevista e agora tem um agendamento para daqui 2 semanas, para uma família de 4 pessoas solicitarem o visto de turismo. É raro acontecer? É raro. É muito difícil conseguir a vaga? É, mas você não precisa pagar para alguém fazer isso por você, tá bom? Mas agora, olha só para o visto de estudante. Para o visto de estudante, que é o visto F, no caso aqui do estudante de inglês, tem vaga para daqui 3 dias. Então, se você estivesse com tudo pronto nesse exato momento, ainda nessa semana você poderia ir para o consulado americano fazer sua entrevista e no próximo mês embarcar. Então, vale muito a pena aí olhar para o visto de estudante como uma alternativa mais interessante para sua viagem, porque além de ser muito vantajoso em comparação ao visto de turismo, você não vai voltar só com as lembranças do passeio, mas sim com a experiência de ter melhorado o seu inglês. E aí vocês me lembram onde que eu estava, porque eu me perdi completamente. Estava falando sobre superar a questão, não é verdade? Esqueci em que ponto que eu estava. Mas você precisa, para ter seu visto, em vez de negado, agora aprovado, superar a questão ou mudar o cenário. E às vezes isso passa pela melhoria da sua renda, uma melhor preparação para a entrevista, o preenchimento adequado dos formulários, a melhoria dos vínculos e uma série de outros fatores, tá bom? Gabriel,